Mas o juízo de Deus, irmãos, o castigo de Deus não tem para onde não. Ele é real. E foi justamente o que aconteceu aqui com a geração de Noé. Deus anunciou o seu juízo para aquela nação. Deus tem promessas e Ele cumpre as promessas. Deus faz juízo e Ele cumpre também com os seus juízos. Há um texto, está vindo aqui à mente, deixa-me ver. Há um texto aqui em Pedro, na epístola que Pedro escreveu. Deixa-me ver aqui. Meu Jesus, esqueci o texto aqui. Em 2 Pedro, se não me foge a memória, que diz que o juízo de Deus começa na sua casa. O juízo de Deus começa na sua casa. Então observe, irmãos, que Deus, para executar juízo, Ele começa... Pronto, achei. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Veja, irmãos, isso aqui, na era apostólica, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, Deus, Ele tanto julga os de fora, como julga os de dentro. É semelhante a um pastor, né? O pastor, irmãos, para ele poder exercer juízo na igreja, ele tem que começar pela sua casa. O pastor não pode exercer juízo, primeiramente pela igreja e depois pela sua casa, não. Primeiro o exemplo tem que vir da casa do pastor, e aí ele pegar e levar para a igreja. Se a família do pastor for desordenada, né, tem alguém que se afasta do evangelho, aí é uma outra coisa. Falo se todos forem crentes, né? Se todos na casa do pastor forem crentes, então eles têm que dar o exemplo. Não por ser filho, esposa ou ser neto de pastor, não. É porque são crentes e, querendo ou não, são sal e luz, são espelhos para esta geração. E isto reflete também em todos aqueles que exercem liderança. Todos que exercem liderança na casa de Deus também tem que ser exemplo, sal, luz. Então, se um líder, uma líder, não for exemplo, então não tem força para poder ensinar ou exercer juízo na sua liderança. Então, primeiramente, temos que olhar para a nossa vida como líderes, ver se nós estamos exercendo um bom testemunho diante da sociedade e da nossa casa, para depois puxar para aquela liderança que nós estamos a tomar conta com a graça de Deus. E no caso da geração de Noé, a gente observa que a família de Noé, a gente não vê nada na Bíblia contra a família de Noé. Então, justamente, a família dele era uma família direita. Então, era uma família que dava um bom testemunho. Mas, já os demais, de jeito nenhum, quiseram negócio com Deus. E Deus agora vai e determina o seu juízo sobre aquela geração. Mas o juízo de Deus, irmãos, não foi somente com aquela geração. A gente lembra também, só para pincelar, Sodoma e Gomorra, que falamos em uma lição anterior, sobre a lição 6, que a influência de um homem justo pode salvar sua família. E a gente viu Abraão intercedendo por Ló, quando estava em Sodoma, naquela situação deplorável, aquela cidade e as suas circunvizinhas, e acabou sendo salvo como que pelo fogo, na minha forma de falar. Mas Deus tinha determinado o juízo para Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades circunvizinhas a ela, que tinham uma vida dissoluta e não queriam saber de agradar a Deus. E Deus agora vai, pega a sua sentença, o seu juízo,
e manda sobre aquelas cidades. Sodoma e Gomorra foram destruídas a fogo. Pedro também, pelo Espírito Santo, ele deixou registrado que elas foram destruídas com fogo para serem colocadas como exemplo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e colocando-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então vejam, irmãos, que Deus colocou aquela cidade como exemplo. Qualquer pessoa ou nação que posteriormente quisesse viver impiamente, então haveriam de se lembrar dessas 2 cidades que foram destruídas a fogo. Deus mandou fogo do céu e consumiu tudo que ali havia. Então, eu e você devemos entender que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. A misericórdia de Deus se estendeu também para Sodoma e Gomorra, mas eles não quiseram saber de alcançar essa misericórdia de Deus. Mas Deus acabou enviando o seu juízo para com aquelas cidades. Isso nos faz entender, irmão, que o pecado, ele não fica impune. O pecado não fica impune de forma alguma. A geração de Noé sofreu o castigo, porque o pecado não ficou impune. Sodoma e Gomorra sentiu o juízo de Deus, vindo o fogo com enxofre para as destruir, mostrando que o pecado não fica impune de forma alguma. Mas nós vemos também na Bíblia Sagrada outros exemplos do juízo de Deus. Abra a sua Bíblia aí em Levítico, que a gente vai se deter só um pouquinho nesse texto aqui, de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, que é uma história bem conhecida de todos nós, mas deu-me vontade de deter-me um pouco nessa questão aqui, dos filhos de Arão, os sacerdotes Nadab e Abiú. O juízo de Deus veio sobre a vida desses 2 sacerdotes. Não pegue esse texto aqui e queira só aplicar a pastor não, está vendo aí? Sacerdote, Nadab e Abiú. Mas se lembre que lá em Apocalipse diz que Jesus Cristo fez-nos reis e sacerdotes para Deus Pai. Então todos nós somos sacerdotes feitos por Cristo. Então temos que ter cuidado no que nós vamos agora refletir desta noite. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, que se apresentaram diante de Deus para oferecer fogo estranho. É o que nós vemos, vez por outra, uma expressão, já é um jargão tirado da Bíblia. Eita, é fogo estranho isso aí. E eu não vou me deter propriamente dito na questão do fogo estranho, mas só trazer algumas nuances aqui, para depois trazer as aplicações para os dias atuais. Nós temos aqui, irmãos, eu notifiquei pelo menos 3 possibilidades do fogo estranho. A primeira possibilidade está aqui no versículo 1. 2 possibilidades estão no versículo 1. Justamente na expressão, ou nas expressões,
puseram incenso sobre ele, puseram neles fogo. Então são duas possibilidades. Primeira, puseram incenso sobre ele. Pode ter sido utilizado incenso errado ou incensários inadequados. Deus deu a receita. Até o cantor Jair Santos, ele compôs um hino sobre o altar e o incenso. E ali ele mostra justamente quais são os elementos que deveriam ser utilizados no incenso. E não poderia colocar outra coisa a não ser aquilo que o Senhor tinha determinado a ser posto para se fazer o incenso. E o incenso não era um óleo, o incenso era um perfume, né? Extraía-se tudo aquilo necessário dos elementos designados pelo Senhor, e ali se fazia o perfume. Não é aquele negócio fedorento que colocam hoje em dia dentro do incensário e fica assim. Não. Então era um perfume. Se era um perfume, então era cheiroso. Mas alguém pode dizer, mas pastor, tem perfume fedorento. Mas Deus não faz nada fedorento, não. Deus faz tudo cheiroso. Então, pode ter sido justamente ou o incenso que eles fizeram de um modo errado, e aí designa-se como um fogo estranho, e puseram neles fogo, que poderia ter sido utilizado fogo de um outro lugar e colocado no incensário. O fogo que deveria ser colocado era o fogo do próprio altar, não poderia ser fogo de outras localidades. Não fazer uma fogueira aqui para cozinhar, vou pegar aqui esse fogo e jogar no incensário, não. Tinha que ser o fogo do altar. E a terceira possibilidade do fogo estranho, irmãos, dentre outras possibilidades que tem, mas nós estamos aqui, não estamos aqui para designar, né, de fato, mas apenas pontuar possibilidades. E está no versículo 8, que diz assim, 8 e 9. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então tem essa possibilidade. De repente eles encheram a cara de bebida forte, né, bebida alcoólica, e entraram para oferecer incenso ao Senhor. Pode ter sido essa possibilidade, pelo que Deus falou a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Então, são essas possibilidades, irmãos, que podem ter originado um fogo estranho. E isso, irmãos, naquela época ocasionou a ira de Deus. Deus não aceitou aquele fogo estranho que estava sendo oferecido por Nadab e Abiú. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo 2: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, olhe, meus amados irmãos, que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Não é qualquer coisa que a gente vai oferecer a Deus, de jeito nenhum. Lá em Malaquias, está vindo à minha mente aqui, em Malaquias, deixe-me ver, capítulo 1, versículo 6 por diante, veja o que está escrito: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora,
apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 13, e dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me aceito isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então veja, não é qualquer coisa que a gente vai oferecer a Deus, irmãos, de jeito nenhum. Temos que oferecer o melhor para Deus. Não, eu vou desse jeito, né? E aí eu vou começar pelos departamentos. Tem dia de ensaio, vamos ensaiar, tem dia de ensaio, e às vezes a pessoa nem vem. Não, eu não vou não, porque eu já conheço o hino, eu já conheço, quando é no dia, fica uma presepada dos 30, porque eu já passei por situação assim, passar em campo, e de repente cantar um hino tão conhecido do departamento, mas ficou uma negação, uma presepada da beleza. Para Deus é para ser o melhor, não, venha para os ensaios, só falta o ensaio se for realmente algo concreto. Agora faltar ensaio sem nenhum motivo, só simplesmente porque não quer vir para o ensaio, Deus está vendo, então não falta ensaio, injustamente, venha para o dia do ensaio do seu departamento, para servir e apresentar ao Senhor nos dias que vocês forem louvar, apresentar um sacrifício a Deus abençoado, né? Um sacrifício que ele venha cheirar o bom cheiro da sua oferta. Para Deus, irmãos, a gente não pode fazer nada de qualquer maneira. Vai chegar os congressos este ano, né? Vamos ter os congressos aqui dos nossos departamentos. Se tem os congressos e haverá os congressos, haverá os ensaios. Se tem os ensaios gerais, então não faltam os ensaios gerais, salvo por motivo superior. Mas se você está livre, venha para o dia do ensaio. Domingo nós já tivemos o primeiro ensaio dos senhores, foi uma maravilha, coisa boa, né? Mas tem um hino, que esse hino, irmão, vai ter que ser ensaiado todo o ensaio. Eu já digo já de antemão, né? No segundo dia, que é o encerramento, vai ser a união dos senhores com a união das senhoras. Então este hino será cantado junto, senhoras com senhores, que é coisa do meu Deus. Zé de Dalete em Hungria, com a participação de Eliane Oliveira. Então esse hino aí será cantado pelos dois departamentos juntos, ou as duas uniões juntas. E é um hino meio complicado que vai ter que ser ensaiado várias vezes, e cantando em casa para ir pegando e aprimorando. Então não faltam os ensaios dos congressos, para quando chegar no dia do congresso, você está afinado, afinadinha, cantando para Jesus, que só um curió, ou uma curió, cantando bem bonito para Jesus. Mas não se pode, irmão, oferecer nada para Deus de qualquer maneira. Quem serve a Deus na porta, do mesmo jeito, não se serve a Deus na porta de qualquer maneira. Uma vez eu passei em um campo, aí teve um obreiro que disse: eu sou gandula, nós auxiliares somos gandulas. Ô irmão, que pelo amor de Deus, que menosprezo é esse por ser um porteiro? O porteiro na casa de Deus, ele é um cartão postal da igreja. Por quê? Qualquer pessoa que vem visitar a nossa igreja, quem é a primeira pessoa que recepciona o visitante, seja crente ou não crente? É o porteiro. Se o porteiro não recepcionar bem o visitante, qual é a imagem, a ideia que ele vai ter da nossa igreja? Ixi, meu Deus do céu, não fui para ali, mas não fui nem bem recebido, nem bem recebida. Parecia que eu era uma pulga Então, um porteiro é um cartão postal da igreja. Ele não está na porta para servir de qualquer maneira.
Porteiro não fica, irmão, com Bíblia na mão, na porta. Porteiro não fica com filhos no colo. Eu estou na porta. Não fica com filho, de jeito nenhum. A mulher, toma meu filho, fica aí com o bruguelinho aí, tu está tirando a porta, fica aí com o menino. Não, de jeito nenhum. O porteiro, irmão, é para ficar com as mãos livres e soltas. Livres e soltas para abrir a porta, fechar quando necessário, para alguma outra situação. E já pensou um porteiro com um filho no colo? Se precisar de alguma situação, ele vai fazer o quê? Com uma mão está ocupada com a cria, e a outra mão vai fazer o quê? Não, as duas mãos do porteiro têm que estar livres. Ele está ali apto para servir a Deus da melhor maneira possível. E a mãe que tem a cria, que segure sua cria, fica com a cria ali. Sheila nunca deixou, irmãos. Olha, eu sou o pastor da igreja, eu estou aqui há 3 anos, vou fazer 3 anos e 4 meses com minha família aqui. Mas, lógico, meus filhos são pequenos, são grandes, né? Já, certa idade, mais ou menos, adolescente até adulto. Mas não tinha nenhum bruguelinho. Hoje tem Safira, mas Safira vai fazer 8 meses. Vocês nunca viram eu com Safira aqui no altar. Nunca viram. Porque altar não é lugar de criança. Não é lugar de criança. Altar é lugar do pastor. Altar é lugar dos presbíteros. Salvo situação, fica diácono sentado aqui no altar. Mas não é para a criança, não. A criança pode subir, dar um recado e pegar o beco. Pode chegar um visitante que venha, fique no altar e fique com o seu filho. Agora eu vou ficar fumaçando, né? Porque tem uma criança no altar. Que altar não é. Nós convidamos uma pessoa um certo dia para pregar aqui, e eu deixei a orientação com um diácono da igreja. Eu disse: olha, vai chegar uma pessoa para pregar. Quando chegar, vai vir ele, filho, e parece que mais alguém. Então, deixe a cria dele e a pessoa que vem com ele em determinado lugar, e ele traga para o altar. Quando o irmão chegou, infelizmente, ele, na minha forma de falar, fez cara feia para a recomendação que o diácono estava dando a ele. Olha, irmão, vou deixar aqui seu filho, a pessoa que está com o senhor. Ele disse: não, de jeito nenhum, meu filho vai para lá. O diácono olhou para mim, que eu estava olhando, meus olhos de lanterna, né? De busão, eu arregalei, eu fiquei olhando, e eu disse, só fiz um gesto com... Pronto, ele veio. Quando ele chegou aqui, que é para subir com a criança, eu já fui ao encontro dele. Já fui ao encontro e disse: olhe, a criança vai ficar sentada ali. Ele disse: não, pastor, ia deixar com a moça na banca da mocidade. Eu disse: irmão, não pode, porque aqui é da mocidade. Não pode, não, vai atrapalhar a situação aqui. Ele disse: então vai para o altar. Aí a minha adrenalina subiu, eu aproveito quando ela sobe. Quando a adrenalina subiu, eu disse: altar não é lugar de criança, não. Deixe seu filho ali. Mas altar não é lugar de criança, não. Aí pronto, aí já fiquei abusado, né? Já fiquei invocado. Porque, irmãos, todo obreiro consciente sabe que altar não é lugar de criança. Todo obreiro consciente sabe disso. E ele tem que servir a Deus da melhor maneira. Não, meu filho, você fica aí. Eu fui ministrar um seminário em Messias, para liderança. Eu estava, eu acho que era em Jacaré. Acho que eu estava em Jacaré dos Homens. Semaías parece que tinha 5 anos, ou foi 6 anos, sei lá. Semaías era um bruguelo. E eu sei que eu levei Semaías comigo. E eu fiquei preocupado, irmãos, porque eu tinha que subir para um primeiro andar, um salão, para ministrar. E Semaías tinha que ficar embaixo. Tinha de 5 para 6 anos, eu acho. Tinha que ficar embaixo. E eu cheguei e disse para ele, eu disse: olha, painho vai lá para cima, ministrar a palavra de Deus. Você fique aqui, não se preocupe. Não saia desse lugar para nenhum lugar. Fique sentado aqui. Se precisar tomar água, vá tomar mais. Fique aqui, não se preocupe. Quando acabar lá em cima, eu vou descer para cá. Agora, não saia para nenhum lugar. Fique quietinho. E eu sei, eu subi
Ministrei, acho que foi 1 hora para 1 hora e meia, foi o tempo que me deram para lá. Quando acabou, quando eu desci, irmão, Semaías estava no mesmo lugar, sentadinho, e eu busquei informação, e Semaías não saiu do lugar dele, ficou ali, como colocado uma super bonde no traseiro dele, colado no banco. Não saiu de jeito nenhum, ficou lá o tempo todinho. Então veja só, irmãos, se ele não fosse ensinado, qual seria o procedimento dele? Era ficar andando para cima e para baixo na igreja, correndo para cima e para baixo. Se tivesse celular, toma aqui, Semaías, celular para lhe entreter aqui no culto. Não, é da criança que se faz o adulto. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará. Ensinos ministrados, irmãos, a criança sobre a casa de Deus, ela guarda no seu coração e cresce. Mas eu compartilhei uma postagem que eu vi na internet, achei bonito e verdadeiro a postagem, né? Mais ou menos o seguinte, não gravei bem o conteúdo, mas diz o seguinte: que uma criança, ela pode correr e andar na igreja, é normal para a criança, não é normal para os pais, porque uma criança não tem a razão, não sabe o que é certo e errado, mas o pai e a mãe sabem, então se o pai e a mãe sabem, o pai e a mãe desde casa já vai ensinando o filho e a filha: olha, meu filho, é assim que se comporta na igreja, desse jeito, é assim. É de casa que já procede o ensino para a criança, para não chegar aqui e oferecer um fogo estranho para Deus, Então nós, irmãos, que somos pais, nós temos que ensinar as nossas crianças como se comportar na casa de Deus, como se comportar. Na igreja católica apostólica romana, não sei hoje, mas lá para trás, olha, irmão, não se via uma criança andando, não se via, porque o sacerdote, ele pegava e dava um carão: essa criança aí, né? Vamos. Então não sei hoje, mas lá naquela época, na minha época, não via uma criança andando, Na igreja batista, não sei hoje, mas quando eu tinha ciência da situação, na igreja batista do mesmo jeito, irmão, crianças comportadas, sentadas. O que os pais faziam em casa? Orientando seus bruguelinhos como se comportar na casa de Deus desde pequeno, para quando chegar um adolescente ou um jovenzinho, não ficar dando dor de cabeça a dirigente, ao pastor da igreja, porque não tem um comportamento correto na casa de Deus. Diz o ditado popular, repetindo: é da criança que se faz o adulto. Na escola, a gente ensina as crianças, a gente ensina os filhos como se comportar na sala de aula. Irmãos, não aceitem, irmão, seus filhos chegarem na bolsa com aquilo que não é dele. Não aceite. Infelizmente já tem sumido, né? Serve como lição isso aqui que eu vou dizer para vocês. Tem sumido canetas da bolsa de Seniel na escola. Tem sumido. Colegas entrando e rapando caneta da bolsa dele. Soube de situações, não aqui, mas de outro lugar. Até Shelly mesmo contando hoje aqui em casa, dizendo que teve gente quando esta daqui afonava os materiais escolares dela. Agora, irmão, aqui em casa, todos eles se chegassem com um objeto que não era deles, Sheila já dizia, era logo dando um chega. Isso aqui é seu, não pega o que é seu. Quem lhe deu isso aqui, devolve isso aqui, porque às vezes alguém pode dar, mas é bom pegar depois e eu vou me assegurar se realmente alguém deu isso aqui a ele ou a ela. Mas chegar em casa, olha que eu ganhei, e sem saber a fonte, de repente nem ganhou, começou já passando a mão leve. E na igreja, irmãos, você como pai e mãe tem que orientar seu filho: olha, o que é dos outros é dos outros, o que é seu, não afone nada de ninguém, porque pequenininho começa afonando, tendo uma mão leve aqui, uma mão, de repente sai da escola afonando, né? Uma mão leve,
De repente chega na casa dos outros, entra, aí chega na casa dos outros, aí dá uma mão leve de novo, vai pegando e vai botando no bolso. De repente se torna o quê? Um marginal, se torna uma marginal. Agora tudo isso por quê? Por falta de ensino. Pai, mãe são responsáveis por ensinar seus filhos. Os avós também não ficam de fora não, tem que ensinar. Quem for tio e tia, do mesmo jeito, é ensinar o sobrinho, a sobrinha, as coisas direitas para ser bom cidadão e uma boa cidadã no amanhã. Se é na igreja, é orientar, obedeça a tia da escola bíblica, obedeça a tia nos ensaios, não fique revidando, não xingue, não fique soltando piadinha para o lado das tias. Não, de jeito nenhum, irmão, eu nunca aceitei, digo eu porque Sheila também está dentro, é lógico. Nunca aceitamos os nossos filhos a se comportar mal com qualquer professor, seja na igreja ou fora da igreja. Nunca a gente aceitou, nunca, para que eles pudessem entender que tem que ser uma boa cidadã e um bom cidadão na face da terra. Porque se de repente está na igreja, aí agora vai oferecer o que a Deus? Um louvor, uma oferta imprestável, vil, porque não é obediente, é malcriado ou malcriada, é respondão ou respondona, aí vai oferecer o que a Deus? E isso eu falando de criança. Agora vamos jogar para quem é adolescente, vamos para os jovens, vamos para as senhoras e senhores, que tem senhoras e senhores que se comportam como crianças, às vezes não querem atentar para a liderança também, pensa que pode ser o rei da cocada escura ou a rainha da cocada escura. Não, você está aqui para oferecer um sacrifício a Deus agradável, com cheiro aromático, não é fogo estranho não. Aqui o que prevalece é o obedecer tudo aquilo que está na palavra de Deus, e que a gente tem que oferecer um sacrifício agradável àquele que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, e esses dois camaradas, quando ofereceram o fogo estranho, o juízo de Deus veio, queimou, matou, consumiu. Olha, irmãos, Deus não mudou não, Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou de jeito nenhum, Deus é o mesmo. Vou para a igreja, venha para a igreja. Agora venha para adorar a Deus, venha para servir a Deus. Eu vi um videozinho, irmãos, hoje, ou foi ontem, eu vi um vídeo de duas crianças, certamente da África. Não era ensaio, né, para uma peça, nem nada, era uma realidade, foi um culto sendo realizado. Duas crianças de joelho, orando fervorosamente ao Senhor. Orando fervorosamente, de joelho, os dois meninos. O que é isso, irmãos? É o ensino, é a orientação que vai se dando à criança desde pequenininho. Vá para a igreja, dobre os joelhos, é momento de orar, vá buscar ao Senhor. Você vai para adorar a Deus, para servir a Ele, para bendizer a Ele, vá. Senão vai oferecer o quê? Um fogo estranho. E Deus não quer fogo estranho, Deus não quer coisa vil, como vimos aqui em Malaquias. Deus não quer coisa vil, Deus não quis naquela época e não quer hoje, figuradamente falando hoje. Deus não quer um animal cego, Deus não quer um animal coxo, Deus não quer um animal enfermo, Deus não quer um animal roubado. Não, Deus quer coisa boa, irmão. Deus quer que a gente ofereça a Ele coisa boa. Ora, naquela época os dízimos eram diferenciados dos dias atuais. Como é que vai pagar dízimo hoje? Ô pastor, eu trouxe aqui essa porca como dízimo. Eu vou pagar a CELP, irmão, com uma porca. Ele você está doido, pastor? Eu faço-me rir o real. Então, hoje, irmão, mudou. Antigamente o salário era pago com sal. Olha aqui o seu salário, aqui, ó, 2 quilos de sal, 3 quilos. O pagamento era com sal, era moeda. Mas foi melhorando as coisas, até que chegou a moeda que nós temos. E hoje, com essa moeda que nós temos, a oferta que você dá, o dízimo que você dá, também é oferta, irmão, é sacrifício a Deus. Pode ser agradável ou não.
Aí você pega do seu bolso uma nota de R$12, irmão, toda rasgada aqui, nenhum comércio aqui de Campos Frio quer. Aí você, para se ver livre daquela de R$2, sabe de uma coisa? À noite eu levo para o culto e eu boto lá na salva. E o pastor que se vire para botar esse dinheiro para fora. Um dia desse, aqui mesmo, eu fui pagar um negócio aqui no Val, no mercadinho. Fui comprar e pagar, logicamente. Quando eu cheguei lá, a pessoa disse: eu não aceito não esse dinheiro. Eu não aceito esse dinheiro não. Mas qual é o problema dele? Não está inteiro, mas está com durex nele, dá para levar. Ou rasgado uma partezinha dele. Não, não aceito não. Não, posso aceitar. Caso o Val não aceite, mande para mim que eu dou uma outra cédula. Agora, onde foi que eu peguei esse dinheiro? Aqui dentro. Foi aqui dentro que alguém ofertou uma oferta defeituosa, para se ver livre. Para Deus, irmão, dê aquilo que for melhor. Bote uma oferta nova, seminova, rasgada, cheia de corte, com nome, cheio de nome, cheio de presepada, colado, bem dizer 100%. Não, irmão, não faça isso não. Onde você recebeu, você diz: eu não quero não. Agora, não traga uma mazela dessa para a casa de Deus não. Porque tudo que entrar aqui é contabilizado. É contabilizado. Moeda, irmão, moeda do Peru. Irmão, eu nunca fui para o Peru e nem tenho vontade de ir para o Peru. Ou foi da Argentina. Nunca fui nem tenho vontade. É bonito, são bonitos os lugares, mas não tenho vontade. Uma pessoa botar uma moeda, irmão, do Peru ou foi da Argentina, de 1 centavo. De 1 centavo na salva. Sei que agora botou pensando que era 5 centavos. Ou a visão estava ruim, mas faça exame de vista, para não confundir 5 centavos com 1 centavo. Não faça isso, irmão. Deus está vendo o sacrifício que você está ofertando com a sua oferta na casa de Deus. Tudo aqui dentro, irmão, é para a gente fazer da melhor maneira possível. Não é tudo troncho, não. Não. Não podemos ofertar ao Senhor fogo estranho em nenhum aspecto. E eu coloquei aqui, irmão, pelo menos 10 características do fogo estranho nos dias atuais. Coloquei os textos sagrados, mas a gente não vai ler os textos sagrados. Uns posso citar por lembrar do texto. Mas olha, a primeira característica do fogo estranho nos dias atuais, aplicando, é que o fogo estranho nos dias atuais, ele é mudando, irmãos. Ele é mudando. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E eu coloquei aqui, ó, é mistura com o sistema do mundo. A gente está na igreja, irmão, mas não é para acompanhar o sistema do mundo, não. Aquilo que o mundo está apoiando e que é errado, a gente não pode aceitar. Houve uma pastora de uma determinada denominação que foi em um setor jurídico pedir autorização para fazer casamento homoafetivo, homossexual, na sua igreja, e para separar até mesmo pessoas deste naipe para o ministério. Irmãos, nós não podemos sacrificar o Senhor, oferecer ao Senhor fogo estranho. Nós não podemos ficar misturado com o mundo para lá com as suas presepadas e nós por cá com as coisas de Deus. Nós não podemos atrelar de jeito nenhum, não podemos, não fazer um fogo estranho aqui hoje, pastor, né? Vamos fazer um negócio aqui meio diferenciado, que o senhor vai ver o mistério que vai ser grande. Como uma vez em uma igreja nossa, eu acho que eu contei só uma vez aqui em Campos Frios, uma igreja nossa, é uma igreja grande, e eu sei que os crentes foram chegando, e quando foi chegando no culto, viu o culto todo diferenciado. E qual foi a diferença? A diferença é que tinha aquelas lâmpadas de discoteca, o globo, parece, tinha fumaça, tinha meio mundo de coisa, e se não me foge a memória, até as bancas tinham sido afastadas. Era uma banda da igreja tocando, que estava completando o ano, e os irmãos chegando, e tome lá o disco rodando, jogo de luz, aquele vamos ver todinho. Oxe, não deu outra, os irmãos saíram,
da igreja horrorizados. Deles que nem ficaram, porque parecia que estava numa discoteca. Não, irmãos, de jeito nenhum. Nós não podemos oferecer fogo estranho ao Senhor, mundano, misturado com o sistema deste mundo de forma alguma. Outra característica do fogo estranho, irmãos, é que ele é danoso. Jesus falou: ai daquele porque vem o escândalo. Então, todo fogo estranho, ele causa confusão, ele causa tropeço, ele causa em si mesmo escândalo. Ô irmão, quem não já viu na internet as presepadas rolando aí no Instagram? Quem nunca viu? Né? Pessoas com aquelas roupas que parece mais que está em uma dança de umbanda, e todo lá, e aqueles negócios todo e tal, é um martelo de Thor. Hoje eu vi, eu até salvei, deixei salvo aqui no celular, a corda ungida, era não sei nem se é pastor ou bispo aquele cabo, estava o camarada lá no altar, segurando a corda aqui, outro obreiro com ele, e uma lapa de corda, tá a grossura da triste, no meio da igreja, e aquela fileira, e todo mundo segurando a corda ungida e fazendo a oração. Eu acho que depois ia brincar de corda, todo mundo ali. Irmãos, não, isso causa escândalo. Eu assisti um dia um vídeo de um crente, entre aspas, né, cheio do poder, e Bruce Lee, baixou nele o espírito do Bruce Lee, e ele, o espírito do Bruce Lee, e o culto rolando. Outro foi o espírito do Homem-Aranha subindo numa coluna da igreja, de uma dessa aí. Não, irmão, fogo estranho não, causa escândalo. As pessoas não crentes mesmo são as primeiras a ficarem horrorizadas com essas presepadas, com esses fogos estranhos na nossa forma de falar, que tem por aí afora. E tanta presepada tem surgido aí, irmãos, tanta presepada, são fogo estranho, né? A terceira característica do fogo estranho nos dias atuais é fabricado pelo homem. Ele vê o modismo, não, para encher a igreja, vamos criar um modismo, uma moda, né? E teve uma igreja aí que fez o arraial dos crentes, na igreja mesmo, né? Já passou São João, né? Mas ficou uma fileira cá, outra fileira cá, e pronto. Houve um outro aí que pegou para encher a igreja, colocou o quê? Uma noite de música lenta, né? Jogo de luz e a igreja cheia, e só o povo ali, ó, só na música lenta. Isso aí é fogo estranho, irmão, é fogo estranho. São fabricados pelo homem só para encher a igreja. Irmãos, olha, eu não trabalho com o negócio de encher a igreja, não. Eu quero que a igreja seja cheia, assim, que encha-se a igreja de maneira correta, ordeira, conforme os princípios bíblicos esposados neste livro santo. Mas criar um modismo, uma situação para encher a igreja, e esse povo nem criar raízes criam. Qualquer chicotada da Bíblia é o primeiro a correr, porque não foi doutrinado, não foi ensinado. A quarta característica do fogo estranho nos dias atuais, irmãos, é que ele é irreverente, falta temor, não tem temor, falta de respeito com as coisas sagradas, não está nem aí. E eu falei para vocês um dia desse, de uma igreja aí, no Rio de Janeiro, que fez um culto com apresentação de funk na igreja, o funk rolando, e os cabas lá virados no siri, rodando que nem um peão com a cabeça no chão. Então, não é por aí, irmãos. Nós vivemos hoje, irmão, um tempo difícil. Sinceramente, é um tempo difícil que nós vivemos. A quinta característica do fogo estranho nos dias atuais, irmãos, é que é desobediente, vai contra as instruções de Deus na sua palavra. Deus não orienta isso se a pessoa quer fazer. Vamos embora fazer, porque a coisa é boa, vai animar a gente, vai alegrar a gente e tudo mais. Olha, houve uma situação, o nosso pastor presidente, ele orientou faz tempo, em uma reunião, o seguinte: esses retiros jovens, é bom não fazer, irmãos, não faça retiros jovens, porque nós tivemos problemas com retiros jovens.
Um dos problemas foi que, e isso colocaram na internet, os crentes são os primeiros, irmão, a querer causar escândalo. Porque o que acontece ali, eles jogam na internet, né? Esses tristes. E eu sei que teve um triste lá que filmou e jogou na internet. Não foi no período de carnaval, um retiro jovem de uma igreja nossa. E o que tinha lá era moço e moças com as caras pintadas mesmo. Como fosse tivesse ali tendo um blocozinho de carnaval. Oxe, irmão, não teve para onde. Com isso aí, né, foi procurado saber o porquê daquilo ali. O pastor não sabia, o pastor local não sabia daquilo ali. E o pastor teve que procurar e orientar. E se não me foge a memória, naquele campo foi cancelado os retiros com os jovens. Se é para fazer, faça com toda a igreja. Eu nunca fiz retiro com jovem, né? No carnaval, aqui não deu para me fazer, infelizmente, porque, irmão, a gente fazer 3 dias. Um dia vem um número bom, no segundo dia vem quase ninguém, e no terceiro dia é uma luta. Então eu disse, eu não vou fazer, porque eu não quero passar vergonha. Eu gosto de festa. Agora, eu gosto de festa, trazer pregador, agora que o povo esteja presente. Esteja presente. No culto de gratidão do consagração, foi. No culto de gratidão do consagração, irmãos, eu fiquei horrorizado. O pregador achou muita gente, e eu achei uma vergonha. Porque o que faltou de crente no culto de gratidão de um órgão da nossa igreja, irmão, um órgão da nossa igreja. Dia de quinta-feira aqui nós tínhamos no mínimo 50 crentes. Pode subir. Se baixar de 50 é porque tem alguém que enfermou ou alguma situação. Mas a média é 50 na quinta-feira. E no culto de gratidão do consagração, irmão, pelo amor de Deus, encheu aqui um pouquinho porque veio um grupo de gente de fora. Mas a nave da igreja, o que teve de irmãos que não vieram prestigiar um culto de gratidão de um órgão da igreja, que esta pessoa faz parte, não canta, mas faz parte. Ô irmão, não estava no gibi. Eu fiquei morto de vergonha. Acabou o culto, eu disse ao pregador, eita rapaz, faltou muita gente hoje. Ele disse, não pastor, tinha muita gente. Eu disse, sim, foi, não, mas vem mais gente. Ele disse, pois eu achei muita gente, né? Porque ele prega por aí afora, ele vê no meio de semana como é a decadência. Mas irmãos, não façam isso, não façam. Qualquer culto de gratidão de um órgão da nossa igreja, irmão, marque presença. Vamos nos alegrar com os que se alegram. É mais um ano de vitória que um órgão da nossa igreja, né, completou. É mais um ano de vitória, um ano de júbilo. E onde está? Eu vou estar na casa de Deus para ver as meninas gesticulando, né, e aquele negócio todo. Eu vou estar lá. Eu sei que Deus vai falar comigo pelos louvores, depois pela mensagem. Eu vou-se embora para lá. É um culto infantil de gratidão. Oxe, eu vou-se embora que Deus pode falar comigo através de uma leitura que uma criança lê, um louvor que ela entoar, Deus pode falar ao meu coração. Então vamos prestigiar, irmãos. Vamos prestigiar as festas do nosso departamento. Então eu não fiz aqui no carnaval, nesse meu tempo aqui, porque eu fui observando, irmãos. 2 dias de festa, 2 dias de congresso, eu fui observando. Um dia bom, o outro não, eu já fui no sábado. Para que eu vou no domingo? Não, que mentalidade pobre é essa desses crentes? Só porque é que nem Santa Ceia. Santa Ceia é sábado. Hoje na Santa Ceia eu estou lá. Eita, manto. Pode no domingo não vem. Por que não vem? Não, porque eu já fui no sábado e no domingo não tem para que vir. Quem disse que não tem para que você vir? Se domingo é culto de você vir adorar a Deus. Agora, se a preguiça bate, aí a conversa é outra. Se a falta de vontade de adorar a Deus no domingo lhe bate, aí a conversa é outra. Agora você deve estar no sábado na ceia e deve estar no domingo também na Santa Ceia, para vir adorar a Deus. A mensagem vai ser da Bíblia, mas o tempero é diferenciado. Cada pregador ou pregadora, o seu tempero é diferenciado, irmão. A maneira de pregar é diferenciada. Cada um tem o seu jeito, o estilo de pregar e de ministrar a palavra de Deus. Então a gente, irmãos, a gente tem que vir. Não podemos oferecer fogo estranho, porque fogo estranho tem a característica de desobediência, que vai contra a instrução da palavra de Deus. Outra característica,
do fogo estranho nos dias atuais é que é agradável aos homens, mas não é agradável a Deus. Busca a aprovação humana. Busca a aprovação humana. Chega. Querendo impressionar, atrair e agradar o público. Meus irmãos, se eu fosse querer agradar o povo, se eu fosse querer atrair o povo, fazendo fogo estranho, eu sei que ia ser muita coisa. Mas Deus não quer fogo estranho. Deus quer um fogo verdadeiro, oriundo dele para a nossa vida, e a gente aqui se alegrar na presença dele. Outra característica, irmãos, do fogo estranho nos dias atuais é que não tem fruto espiritual. Jesus falou: vocês o conhecerão pelos seus frutos. Causa impacto momentaneamente. Causa. Eu acho que eu contei a vocês aqui uma vez, e olhe se eu contei, e olhe. Eu cheguei em um campo, e naquele campo tinha uma igreja que fazia um trabalho de levar o pessoal não sei para onde, levava o pessoal para um lugar, chegava naquele lugar, aquele povo ia ter experiências marcantes, experiências profundas na alma dele. E eu cheguei e perguntei: como é esse negócio aí? Não, eles vão vivenciar como se estivesse participando da perseguição. Ou na igreja primitiva, ou como esses países aí afora, o povo está tudo dormindo, de repente é o povo quebrando porta e tudo, e com revólver, metralhadora de brinquedo, e diz que faz um labafero todo, e nem sei o que acontece mais por lá. E eu sei que eu cheguei nesse campo e começou a vir crente: pastor, eu posso ir para esse negócio aí, e eu vou pagar, eu acho que era R$60, nem me lembro, vou pagar R$60, que é para ajudar e tudo. E o que é isso? É a pessoa me dizendo. Eu disse: olha, não, de jeito nenhum, fique por aqui. Eu sei que teve um que foi sem minha autorização, porque tem crente desobediente mesmo em todo lugar. Se o pastor disser não, ele vai, que é desobediente mesmo. Aí eu sei que um foi-se embora. Quando voltou, estava lá no culto de doutrina. Após o culto de doutrina, chegou após mim e disse: pastor, a partir de hoje eu quero lhe ajudar na obra. Aí eu já estava lá já um período. Eu já estou aqui há 3 anos e 4 meses, quase 4 meses. Eu já conheço vocês. Não conheço como Deus conhece, mas conheço um pouquinho vocês já. E eu já estava lá um tempinho, e o caba, quando começou a falar, eu na mente: tá certo, tá falando. Eles: porque eu fui para esse trabalho aí, minha vida foi impactada. Eu disse: e foi. E o que foi dito lá? Diga aí. Lá foi dito que nós temos que trazer a nossa contribuição para a casa de Deus, a oferta, os dízimos. E eu na mente: isso tu vê aqui. É porque tu não anda na doutrina. E o que mais? Não, foi dito lá que nós temos que obedecer o pastor. E foi sem minha autorização, né? A gente tem que obedecer o pastor. E foi dizendo 1001 coisa, e eu só absorvendo na mente, ouvindo o terrível. Quando ele acabou de falar, eu disse: irmão, não precisava nem você ter ido para esse negócio, porque tudo que você ouviu lá é o que é ministrado aqui no santo altar. Agora você não anda nos cultos. Aí foi a minha vez agora de falar. Eu disse: agora você tem que ouvir a verdade. Você mal anda nos cultos aqui, doutrina principalmente. Quando você vem, é um sim e 15 não. Aí eu peguei e desci o sarrafo. Ele quis contar vantagem lá do que ouviu, o que é ministrado no santo altar, irmão. Eu disse: meu irmão, quantas vezes eu já falei isso aqui nesse santo altar? Falo por mim, e os pastores que passaram por aqui antes de mim, quantos deles não falaram isso aqui também? Não. Agora, o irmão, faça. Porque o que você ouviu lá é o que se é ministrado aqui no santo altar. Deus lhe abençoe e vamos embora. Pronto. Ô irmãos, não podemos oferecer fogo estranho ao Senhor, agradar os homens. Não tem fruto espiritual de jeito nenhum. Fica causando impacto, mas sem nenhuma edificação. E tinha mais 2 características aqui, mas